Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e pela graça de Deus nós estamos aqui, irmãos, para buscarmos ao Senhor. Olha, eu fico tão feliz porque nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. E a rocha, irmãos, é Jesus, a rocha é a palavra de Deus. E o próprio Cristo disse: se vocês ouvirem as minhas palavras e colocarem em prática, vocês serão semelhantes a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio os fortes ventos, a tempestade, as enchentes e essa casa não caiu. Irmãos, eu estava pensando também numa outra coisa. Todos nós, antes de nós sairmos de casa, nós olhamos no espelho, não é verdade? A gente quer ver a nossa fisionomia, ver como é que está a nossa pele, o nosso cabelo, a nossa roupa. Isso é completamente normal. O que não é normal é nós deixarmos de olhar para o espelho da nossa alma. E qual é o espelho da nossa alma? É a Bíblia, entendeu? A Bíblia, quando você abre ela com o coração aberto, é lógico, você começa a ver as coisas que estão de errado com você, as coisas que você tem acertado. Você começa a ver um caminho novo que Deus tem preparado para você. E por isso tem que ser todo dia, afinal de contas, você fica um dia sequer da sua vida sem olhar no espelho? Seja sincero, todos nós olhamos no espelho todo dia e várias vezes ao dia. Então, nós precisamos também olhar para o espelho da nossa alma. Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que ainda tem muito a melhorar, não é verdade? Eu olho para mim e eu penso, gente, eu tenho tantas coisas ainda para melhorar. Mas, irmãos, graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso que diz a Bíblia. E você tem uma chance, uma oportunidade de consertar os seus caminhos, de se arrepender dos seus pecados, de decidir caminhar com Jesus. O problema é que quando nós vamos deixando de olhar para o espelho, a gente para de ver as imperfeições. E é importante que quando você olhar no espelho na sua casa, você acenda a luz do banheiro. Porque se você não acender a luz, vai parecer que está tudo perfeito. Mas aí na hora que você acende a luz, o que acontece? Você começa a ver uma espinha, aqui, você começa a ver uma mancha, você começa a ver rugas, ó, eu já tô com 41 anos, ó, a ruga vai chegando. E aí você começa a ver que você é imperfeito, entendeu? Quando você olha para a Bíblia, você começa a ver que se não for Jesus, você não consegue mudar de vida. O próprio Cristo disse em João capítulo 15, sem Ele nada podemos fazer. Então, eu sempre trago aqui a palavra e eu fico tão feliz porque nós estamos construindo a nossa base, que é a rocha, que é a palavra, e não em cima de uma religião, porque a religião não salva ninguém, entendeu? A religião é uma maneira que um homem vem buscando de se reconectar com Deus. Só que quando nós olhamos para o Evangelho, foi o próprio Deus que decidiu se conectar novamente conosco. Deus é que veio ao nosso encontro. Irmão, se não fosse Deus tendo misericórdia de nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de forma alguma. É Deus quem tem tocado o nosso coração. É Deus quem tem nos amado primeiro, quem tem nos resgatado. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Então, nós somos fruto da misericórdia e da graça do Senhor. E aí deixa eu te contar outra coisa que a Bíblia faz também. Quando você vai caminhando com o Senhor e você vai conhecendo mais da Bíblia, você vai sentindo mais paz no seu coração. Apesar das dificuldades, apesar da guerra à sua volta, você vai sentindo paz. Por quê? Porque você entende que tudo está debaixo do controle e da soberania de Deus. Talvez você está aqui me ouvindo agora e você está questionando ao Senhor por que tem dado tudo errado. Por que as coisas parecem que não vão para frente na sua vida? Porque parece que só piora. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Isso foi o que o Espírito Santo me tocou muito forte hoje. Eu vou te mostrar que antes das coisas melhorarem, na verdade elas pioram. E quando você entende a maneira de Deus trabalhar, você fica em paz, você descansa, porque você tem experiência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, quanto mais você passa por provações, mais você adquire experiência. E essa experiência, ela traz maturidade. E você para de ficar duvidando como se fosse uma pessoa que está sobre as ondas do mar. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Irmãos, eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tinha tantos questionamentos, eu não conhecia tanto da Bíblia, sabe? Eu só tinha fé, eu só queria Deus na minha vida, mas as circunstâncias eram contrárias, totalmente contrárias. As dificuldades só aumentaram, a perseguição, o inimigo tentando me tirar desse caminho também. Irmãos,
eu vivia como se estivesse nas ondas do mar. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal. Uma hora eu achava que o meu nome estava escrito no livro da vida. Outra hora eu achava que Jesus já tinha apagado, porque não é possível, tanto erro, tanto pecado. Mas irmãos, com o tempo a graça foi me ensinando. Eu fui aprendendo com o amor de Deus e eu fui entendendo que a compaixão é melhor do que a condenação. E Jesus, ele sentia compaixão pelos piores pecadores e ele mesmo disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E à medida que eu fui passando pelas provações, pelas tentações, eu fui vendo que Deus não pesou a mão, porque Deus queria me ensinar aquelas lições. Deus queria que eu crescesse, amadurecesse. Então eu fui deixando as coisas de menino. Eu fui parando de pensar, de raciocinar como menino e comecei a crescer espiritualmente. Assim como o apóstolo Paulo disse, quando ele era menino, ele só enxergava numa visão superficial. Mas à medida em que ele foi amadurecendo, ele teve uma visão mais ampla, um panorama maior de quem é Deus, de como Deus trabalha. Amém? Então, às vezes as coisas ficam tão difíceis na sua vida, mas eu já sei, ao olhar para a Bíblia, que na verdade Deus está trabalhando. Deus está nesse processo, você está nesse processo, aliás. E nós vemos um exemplo claro disso na vida de Abraão. Abraão, Deus prometeu para ele que ele seria um pai de multidões. Multidão incontável de pessoas, ou seja, a nação de Israel viria dele. Só que, irmãos, quando a gente olha para a vida desse homem, ele foi ficando velho, ele foi ficando impotente sexual, normal, ele já era de idade, a sua esposa era estéril, não podia ter filhos, ou seja, tudo piorou antes de melhorar, tá certo? Entenda esse processo. Você está mal hoje, você está na pior, se você estiver confiando no Senhor, se você está orando, meditando na palavra, obedecendo a palavra, irmãos, pode ter certeza, esse quadro vai se reverter. Glória a Deus. Lá no Salmo 34, versículo 19, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Ele vai te livrar mais uma vez dessa situação. Pode ter certeza, confie em Deus, faça o que tiver que fazer e obedeça a palavra. Não tem como dar errado, tá bom? E a Bíblia diz então que no tempo determinado, Abraão teve o filho da promessa, Isaque. Irmãos, o mais interessante é que Abraão, no meio desse processo, ele caiu em tentação. Abraão falhou. Abraão decidiu dar uma ajudinha para Deus como se fosse preciso. E Abraão então decidiu cortar o processo no meio do caminho. E ele então acabou se deitando com uma outra mulher que não era sua esposa, e ele teve um filho com ela. E ele talvez pensasse: nossa, agora eu resolvi o problema, porque Deus falou que eu vou ser pai de multidões, tá aí o menino. Só que Deus falou: Abraão, esse aí não é o filho da promessa. Eu não mandei você fazer isso? Por que você fez isso? E então a Bíblia diz que Abraão teve que despedir-se daquele filho, porque estava causando contenda. A mãe daquele menino estava tendo discussões, brigas ferrenhas com a esposa de Abraão, porque ela se achava merecedora de ser a herdeira das promessas. Irmãos, naquele momento não teve jeito. Abraão se despediu do menino com lágrimas, com muito choro. Da mesma forma, quando nós tentamos apressar o processo de Deus na nossa vida, a gente age pela carne. E depois, irmãos, para voltar para a presença de Deus é doloroso. Precisamos renunciar ao pecado. Tudo aquilo que um dia criamos vínculo, mas que não era parte da promessa de Deus. Era parte da nossa carne, da nossa vontade humana, da nossa própria força, entendeu? Então eu creio que o Espírito Santo já começou a trabalhar no seu coração aqui, mas eu quero me aprofundar numa palavra para você hoje, uma palavra específica, que eu tenho certeza, hoje o Espírito Santo toca no seu coração, amém? Antes de começarmos, só vou pedir para você clicar no botão embaixo do vídeo e inscrever-se. Você vai ver que aí do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho e selecione a opção Todas, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Olha, todo dia, 5 horas da manhã, eu faço a oração da manhã e 6 horas da noite, a oração da noite, para nós encerrarmos o dia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar te contando algo que talvez você já tenha percebido. Muitas vezes parece que as coisas pioram antes de melhorar. Lembra do que eu falei lá no começo? Lembra do exemplo de Abraão? E por que será que isso acontece? Será que Deus se esqueceu de nós ou será que Deus não se importa? De jeito nenhum, irmãos. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de homens e mulheres que enfrentaram dificuldades tão grandes que parecia que o problema era impossível de resolver.
E essa piora antes da melhora, irmãos, tem um propósito. Deus está moldando o nosso coração, nos ensinando a confiar nele e preparando um cenário perfeito para que a glória dele se manifeste e para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? E um dos exemplos mais marcantes que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje é a respeito da história de Moisés e do povo de Israel. A Bíblia conta que quando Deus levantou Moisés para libertar os hebreus da escravidão no Egito, todo mundo poderia pensar que seria algo simples, seria fácil, seria rápido. Afinal de contas, Moisés estava obedecendo a Deus, Moisés estava fazendo o que Deus havia pedido. Mas, irmãos, a realidade foi muito diferente. Assim que Moisés falou com Faraó, pedindo que ele deixasse o povo ir adorar ao Senhor no deserto, o coração de Faraó se endureceu. E não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes, porque Faraó não queria de forma alguma perder aqueles escravos. Aqueles escravos davam lucro para Faraó, aqueles escravos já estavam lá há anos e anos, irmãos. Foram 400 anos de escravidão e veio Faraó após Faraó, vários líderes e aquela situação não mudava. Talvez você está aqui me ouvindo agora e você já tem orado há tantos anos. Você pede a mesma coisa todo dia: Senhor, cura o meu filho, Senhor, salva o meu marido, Senhor, abre uma porta para mim financeira. E aí você se cansa, não é verdade? Eu não conheço os seus desafios, eu não sei exatamente o que você está passando, mas Deus conhece cada detalhe e Ele quer te mostrar que Ele não perdeu o controle, aleluia. E então, irmãos, a Bíblia conta que quando Moisés chegou diante de Faraó mais uma vez, Faraó, em vez dele ceder, em vez dele deixar o povo ir embora, adorar ao Senhor no deserto, sabe o que ele fez? Ele aumentou a opressão, ele aumentou até mesmo a carga de trabalho dos israelitas. E os israelitas então se desesperaram porque eles já eram castigados, eles tinham uma vida de escravo e eles agora teriam que suportar uma carga muito maior. Oh, meus irmãos, eu creio que agora Deus está falando com vocês. Eu sei que tem pessoas aqui que parece que quanto mais oram, mais piora. Parece que quanto mais busca a Deus, a situação aperta e você pensa que não vai dar conta. Você pensa que não vai suportar os fardos pesados e não vai conseguir sobreviver nessa batalha, nessa guerra. Eu estou aqui para te dizer hoje: levanta a tua cabeça, espere um pouco mais, confie um pouco mais no Senhor. Ele está olhando para você agora. Não é hora de desanimar, não é hora de você olhar para as circunstâncias. Olhe para o futuro que Deus tem para você, olhe para a recompensa, amém? O Senhor é quem te fortalece hoje. Receba então a força de Deus nesse momento, aleluia. E se você puder, escreva aqui nos comentários: eu creio que Deus está me levantando hoje, eu creio que Deus está me renovando. Irmãos, como eu disse para vocês, Faraó se endureceu, era um homem mau, um homem cruel. E eu quero ler para você o que está escrito em Êxodo capítulo 5, o versículo 17 e 18. Olha só o que a Bíblia diz. E então Faraó respondeu: vocês são preguiçosos, preguiçosos, por isso vivem dizendo: deixem-nos ir embora e oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas agora eu quero que vocês voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas ainda assim terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Olha isso, irmãos, que homem mau, que homem sem coração. O diabo estava no coração desse homem, irmãos, eu tenho certeza disso. Esse homem ficou endemoniado e muitas vezes, irmãos, Deus permite que o inimigo ele tenha uma breve vitória. Guarde isso que eu estou te falando. O inimigo ele vai ter uma aparente vitória, mas depois Deus vai envergonhar Satanás. Nesse momento aqui, o povo ficou desesperado. Em vez de ver Deus agindo de imediato, eles viram as coisas ficarem muito pior. Só que, irmãos, em tudo isso Deus estava trabalhando. Deus permitiu toda essa dureza de coração para que Ele revelasse o seu poder por meio das pragas do Egito. Deus enviou 10 pragas, irmãos, cada uma delas para combater um deus egípcio, para mostrar que Deus é muito superior. Depois disso, Deus mostrou o seu poder abrindo o Mar Vermelho, e aquilo foi tão sobrenatural que é o milagre mais contado em toda a Bíblia. E depois disso, Deus mostrou seu poder conduzindo aqueles 2 milhões ou mais de pessoas pelo deserto. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Deus está no controle. Hoje pode parecer que a gente olha para a situação do nosso país, parece que não tem melhora alguma. Irmãos, se nós nos convertermos, se voltarmos o nosso coração para o Senhor, Ele promete que vai sarar a nossa terra.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, sararei a sua terra. Então creia nessa promessa da Bíblia, irmãos. Deus é fiel, amém? Então talvez você que chegou aqui hoje, você vem pensando assim, do que adianta eu ficar buscando a Deus? Do que adianta eu ficar buscando viver em santidade? As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não valorizam pessoas como eu. Irmãos, vamos olhar somente para o Senhor. Vamos continuar praticando a palavra, porque isso sempre trará recompensa na nossa vida. Amém? Tem um outro exemplo na Bíblia que eu gosto muito, que é o exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, ele temia a Deus, mas ele passou por perdas muito dolorosas. E de uma hora para outra, os seus bens foram roubados, os seus filhos morreram e ele se viu sem nada, com muita dor no coração. Se isso tudo não bastasse, a sua própria esposa, ela foi usada pelo inimigo. E ela disse, por que você ainda continua servindo a Deus? Amaldiçoa a Deus e morra. Ou seja, acabe com tudo. Você não precisa passar por isso. Mas, irmãos, a Bíblia diz que em todas essas coisas, Jó não pecou com a sua boca. Ele não murmurou, ele glorificou a Deus e ele disse, mulher, você está louca. Você acha que eu vou aceitar as coisas boas e não vou aceitar as coisas ruins? Não, eu vim para esse mundo sem nada e eu posso voltar sem nada. Eu só quero adorar a Deus. Oh, aleluia! Talvez você está aqui hoje passando por um deserto. Meu irmão, não reclame, não murmure, não dê corda para o inimigo. Pelo contrário, glorifique ao Senhor. Crie o hábito de dizer, Deus, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Apesar de tudo, o Senhor tem me sustentado. Isso tudo, irmãos, vai nos fortalecer emocionalmente e espiritualmente. E então, a Bíblia diz que Jó chegou no ponto mais baixo que um ser humano poderia chegar. Ele estava sem saúde porque Satanás havia tocado até no seu corpo. Irmãos, lembra do que eu falei? Às vezes Deus permite o inimigo ele ter uma aparente vitória. Só que, irmãos, aquele homem, apesar de suas falhas, porque Jó era falho, em vários momentos ele questionou a sua própria existência. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele não aguentava mais tanto sofrimento. E muito disso porque os próprios amigos de Jó, que deveriam ajudá-lo, eles ficaram vários dias ao redor dele, acusando ele, jogando na cara coisas que ele fez, dizendo que ele estava pagando pelos seus erros. Mas, irmãos, lá em Jó 42, o versículo 10, diz algo que mudou completamente a vida de Jó. Lá está escrito assim, quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor restaurou a sua vida. E de fato, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes ele tinha, tudo que ele havia perdido, Deus lhe deu em dobro. Aleluia! E a Bíblia completa dizendo que o final da vida de Jó foi melhor do que o começo. Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus de restauração, um Deus que cuida de nós, mas para isso precisamos permanecer na presença dele. Então nós podemos aprender aqui com Jó que quando nós passamos por períodos de dor, períodos de perda, se nós mantivermos a nossa fidelidade ao Senhor, Ele vai transformar a tribulação em restauração. Amém? Eu poderia passar horas e horas aqui contando sobre outros personagens, como por exemplo José. José foi rejeitado pelos irmãos, ele foi vendido como escravo e preso injustamente. Tudo porque ele teve o sonho de Deus, tudo porque um dia ele sonhou que Deus iria honrar a vida dele. E parece que quanto mais ele era fiel, mais problemas surgiam no seu caminho. E quando ele estava preso injustamente, se sentindo completamente sozinho, Deus restaurou a sorte de José. Ele estava no fundo do poço, mas de repente Deus o levantou para ser o governador do Egito. Tudo porque Faraó teve 2 sonhos e José foi o único que soube interpretar esses sonhos. E por causa disso, ele se tornou o homem mais poderoso da terra. Irmãos, Deus tem recompensa para aqueles que o buscam, para aqueles que guardam a sua palavra e a obedecem, assim como aconteceu com José. José perdoou seus irmãos que o castigaram, que o venderam como escravo, que o humilharam. José perdoou a sua família e ainda abençoou a sua casa. Talvez, irmãos, o que está faltando para Deus restaurar a nossa vida, sabe o que é? É a gente liberar o perdão, é a gente amar os nossos inimigos, é a gente perdoar aqueles que nos ofenderam. Assim como Jesus ele foi crucificado, irmãos. Jesus ele sofreu a pior vergonha, a pior humilhação.
Mas a Bíblia diz em Hebreus 12, o versículo 2, que ele não olhava as circunstâncias, ele esperava uma coroa de glória. E agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus ela é perfeita, ela se cumpre, custe o que custar, dure o tempo que durar, a palavra de Deus ela se cumpre. Hoje as pessoas, olha, eu sinto em falar isso aqui agora, tem pessoas que não te dão um centavo, elas não te dão R$1, você não vale nada para elas, você vale pior do que um animal, mas Deus, Ele vê o seu valor. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres que não são valorizados dentro da própria casa, mas o Senhor manda te dizer, eu te amei com amor eterno, eu te amo antes de você me amar, e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Amém? Creia nas promessas do Senhor, irmãos. E agora nós vamos orar. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do coração, porque essas palavras que eu trago não são minhas, é a palavra do Senhor. Por isso, todos os vídeos da oração da manhã, fique comigo até o final, porque é muito importante você receber a oração também, tá certo? Nós já vamos orar agora, eu só vou te pedir duas coisas simples. Primeiro, escreva o seu nome aqui no comentário, eu quero ver o seu nome, e na frente do seu nome escreva assim, Deus, eu creio que as tuas promessas vão se cumprir. Aleluia, amém? Glória a Deus. E a outra coisa que eu quero te pedir, no final da oração, não deixe de compartilhar. Olha, irmãos, eu creio que essa corrente de fé, de esperança, ela vai crescer. Eu fico tão feliz quando eu vejo testemunhos, depoimentos de pessoas que foram tocadas. Criancinhas, irmãos, têm recebido desta unção que Deus tem derramado. Então, não deixe de compartilhar e agora eu peço para você fechar os seus olhos, que eu quero orar por você e pela sua casa e pelos seus pedidos de oração aqui nos comentários, tá bom? Vamos orar, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que aqueceu o nosso coração. Oh, meu Pai, como nós precisávamos de uma palavra assim, meu Deus. Obrigado porque o Senhor sempre tem uma direção, o Senhor sempre tem um plano e um cuidado para cada um de nós. Nesse momento, ó Deus, eu te peço, visite cada pessoa que está orando aqui comigo, visite em cada detalhe de sua vida, em cada área que se encontra em aflição, em angústia e até mesmo em desespero. Hoje nós nos lembramos, meu Pai, de quantos exemplos a Tua palavra nos traz, de pessoas que viram a situação piorar antes do milagre acontecer. E Deus, muitas vezes nós também passamos por períodos de dor, de incerteza, sem entender o que o Senhor está fazendo, mas nós entregamos agora o nosso coração, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé, para nós crermos que o Senhor é aquele que age, mesmo quando nós não estamos vendo nada de bom acontecer. Ó, meu Pai, que o Teu Espírito Santo conduza cada um de nós a uma atitude de confiança, assim como Jó, que mesmo perdendo tudo, ele não quis te culpar, mas ele declarou, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Oh, meu Pai, nos dê dessa fé que não se abala diante das más notícias, mas que se apega à Tua bondade, ao Teu caráter. Nós oramos também, Senhor, para que sejamos como José, que mesmo sendo vendido, injustiçado e lançado numa prisão, ele guardou o seu coração da mágoa, ele não deixou que a mágoa o machucasse e o mal entrasse no seu coração. Eu oro, Pai, nesse momento por todos aqueles que não são valorizados dentro de casa, todos aqueles que estão enfrentando perseguição, humilhação, vergonha. O próprio Senhor Jesus disse, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. E Jesus completou dizendo, se querem me seguir, carreguem a sua cruz e neguem a si mesmo. Ó Deus, quantas pessoas agora estão com a cruz pesada, não estão conseguindo suportar mais, Senhor. Mas eu te peço que agora, faz o Teu milagre, Deus. Ajuda-nos a suportar as aflições dessa vida com a nossa confiança, com a nossa fé em Ti. Perdoa também os nossos pecados, Senhor. Se algo que nós temos feito está nos afastando de Ti, livra-nos, dá-nos força contra o pecado. Nós cremos que a Tua misericórdia é que purifica o nosso coração e que tira também toda dúvida, toda ansiedade. Nós queremos sair daqui, meu Pai, desta oração mais confiantes, seguros de que o Senhor está no controle. Eu não sei o que cada um está passando, mas o Senhor sabe, e eu creio que o Senhor já está agindo em nosso favor. Aleluia. A Tua palavra diz em Isaías 64, versículo 4, que nunca se ouviu falar de um Deus igual ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Oh, meu Deus, muito obrigado por nos ouvir hoje. Muito obrigado por nos lembrar que a noite pode até ser escura, mas a tua palavra garante que a alegria vem ao amanhecer. Nós te louvamos e te agradecemos, crendo que o milagre já começou. Em nome de Jesus, Pai, eu estendo as minhas mãos e eu te peço, abençoa o teu povo, libera o teu favor, libera a tua bênção e que cada um de nós agora possamos nos sentir renovados, curados, abençoados. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.